Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estar com você aqui no nosso quadro Conexão Teológica, quadro esse da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. É um prazer ter você aqui na nossa companhia para nós falarmos de teologia. Lembrando que o nosso propósito aqui, através desse programa, é fazer e falar de teologia da maneira mais simples possível para que você compreenda a teologia e tenha interesse na área. Nós estamos falando nos nossos últimos 3 programas sobre o plano da redenção, né? Como que aconteceu para que Deus pudesse nos salvar. Então tem todo um plano que foi arquitetado e nós estamos aqui mais uma vez com a companhia do professor Joás Inácio. Prazer. Tamo junto. Então nós vamos dar continuidade, irmãos, lembrando que hoje é o nosso encerramento sobre esse tema. Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, professor. Nós começamos falando desde a criação do homem, nós falamos da queda, né, o que ocorreu, por que o homem caiu. Depois do homem ter caído, Deus arquitetou esse plano, como foi que se deu esse plano, né, para que o homem fosse alcançado de novo. Nós levantamos também a questão, se não foi eu necessariamente ou particularmente que pequei, por que eu tenho que pagar também o preço, visto que foi Adão que pecou e não fui eu que pequei, né? Então nós levantamos também essa questão, passamos por aí, e para que você possa aprofundar mais no nosso tema, eu te aconselho a voltar aí nos outros programas para que você possa ter uma compreensão melhor e geral sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre essa última ponta no plano da redenção, que é a doutrina da glorificação, né? Nós falamos sobre a justificação, falamos sobre a redenção, hoje nós falaremos sobre a glorificação. E para nós começarmos, é interessante a gente conceituar o que seria, professor, a doutrina da glorificação. Essa doutrina você já disse, é a etapa final, né, do processo de redenção, né, desse plano de redenção que a gente tem falado aí. Hoje já é o nosso 4º programa. Nós já falamos da regeneração, da justificação, da santificação. E a glorificação é o fechamento disso tudo. A coroa, né? Isso. Essa doutrina é muito linda, assim, e nos dá uma esperança muito gloriosa, né? A esperança de que nossos corpos também serão redimidos, assim como nossa alma foi, assim como nosso espírito foi alcançado, redimido, né? O nosso corpo também será, porque o nosso corpo ainda é mortal, né? Nós somos imortais espiritualmente, né? Mas o nosso corpo ainda se deteriora, ainda adoece, né, ainda está sujeito às paixões, ainda é inclinado ao pecado, embora os regenerados não são mais escravos do pecado. Exatamente. O corpo ainda se inclina para o pecado. E a glorificação ela vai fechar esse processo de redenção nesse sentido, de que vai restaurar o corpo, vai nos dar um corpo como o de Cristo. Se a gente tivesse que fazer uma conceituação assim, breve do que é a glorificação, a gente podia dizer que a glorificação é quando Deus remove por completo o pecado dos santos. Isso. Quando Deus remover, é o momento que nós ficaremos livres por completo daquilo que nos escraviza e daquilo que nos fez estudar, né, todo esse processo aqui do plano da redenção, que é o pecado. Isso. Esse processo todo, né, essas 3 etapas que a gente vem falando, ela nos aproxima muito, né, de Deus, e esse processo do plano da redenção existe para isso, para nós nos voltarmos para Deus novamente, né, aquele estágio inicial, onde Adão conversava mesmo com Deus, né, de fato assim, conversava, via Deus como Ele é, e conversava com Ele, eram 2 amigos, né, e o plano da redenção é para trazer isso de novo, né, para que o homem tenha essa intimidade, esse acesso a Deus de novo. A regeneração, a justificação e a santificação tornam isso possível, mas
não nessa plenitude toda, né? É preciso a glorificação para que seja de fato como era nos tempos de Adão, né? Que Deus todo dia, na viração do dia, ia lá bater papo com ele, né? Hoje isso não é possível porque, embora a santificação, a justificação nos aproxime de Deus, o nosso corpo nos afasta. É uma questão boa da gente corpo... levantar, por exemplo, por que a gente precisa passar por esse processo da glorificação? Vou chamar de processo, né? Por que a gente precisa desta glorificação? Por que eu preciso disso? Por que eu não posso ser levado ao céu, por exemplo, sem passar por essa glorificação? Você vê, o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? As Escrituras vão dizer que Ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primogênito, né? No sentido de que Ele experimentou essa glorificação primeiro. Se a gente pensar que tem um homem assentado no trono, e esse homem é Deus, é uma coisa meio louca de se pensar, né? Mas é o que é, né? Deus está sentado no trono e é homem. Olha só que coisa, né? E ele só está lá, ao lado do Pai, porque ele passou pela glorificação, né? Aquele corpo humano que ele assumiu quando ele se desfez, né? Quando ele abriu mão da sua glória para se tornar um de nós, aquele corpo ainda, quando foi ressurreto, ainda era um corpo humano, né? Para ele chegar na presença de Deus, estar sentado ao lado do Pai, ele precisou, né, depois de alguns dias caminhando entre nós ainda, né, falou foram muitas testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Depois de alguns dias ele voltou ao céu glorificado, né? E nós vamos passar pelo mesmo processo. Ele foi o primeiro a passar por esse processo, né? E nos garantiu que nós também passaríamos. Glória a Deus. Só para você que está em casa nos acompanhando, só para sustentar ainda mais o que o nosso professor está dizendo, a Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então esse é o texto que nos dá esperança. Falar de glorificação é falar de um futuro, né? É de uma esperança no futuro, de uma certeza no futuro. E é interessante também a gente entender que falar de glorificação é falar de uma certeza que a gente tem, que nós que estamos em Cristo seremos glorificados. Esse texto de João é muito claro, né? Olha só o que ele diz aí no capítulo 3, né? Nós já fomos regenerados, já somos regenerados, justificados, santificados. Então, nós já somos de Deus, né? Nós já temos acesso a Ele, já somos dele. O que acontece? A gente ainda não tem acesso total porque não se manifestou o que havemos de ser ainda. Ainda tem o corpo ainda morre, né? Então, vai haver esse dia em que Ele vai transformar esse corpo mortal, né, num corpo imortal. Vai transformar esse corpo que adoece, que se corrompe, que se inclina para o pecado, em um corpo incorruptível, né, que não adoece, que não morre, que não deteriora, né. Tem uns versos, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, está escrito assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus por Jesus tornará a conduzir juntamente com ele os que dormem. Isso vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, de forma alguma iremos antes dos que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. O que o apóstolo está dizendo é o mesmo que João estava dizendo, né? Nós ainda somos mortais, né? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não passamos pela glorificação, né? Por isso nós deixamos para o final, né? Para esse quarto episódio. E esse dia vai acontecer. E nós devemos nos consolar com essas palavras, né? Não desanima, não se apavore com o que está acontecendo aí em volta, né? Em nossa volta, né? Nós seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Amém. Essa é a nossa esperança. É interessante a gente pensar também, professor, que o apóstolo Paulo disse no texto que você leu aí, que os que estão vivos terão um corpo transformado, né? Nós que estamos vivos teremos corpo transformado, aqueles que são mortos também terão corpo transformado, e Paulo usa a expressão que juntos teremos o corpo transformado. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, a glorificação para as pessoas que, por exemplo, nesse momento estão mortas, né? Morreram, e essa glorificação ela se dará em conjunto? Se dará a todos em conjunto, num momento só? Ou a pessoa que já morre, já recebeu essa glorificação? Pois é, como que vai ser a glorificação, né? De acordo com esses versos que a gente leu, né, de Tessalonicenses, é muito intrigante os elementos que a gente vê aí, né? A voz do arcanjo, o som da trombeta, né? Alarido, quer dizer, muitas vozes, né? Possivelmente a voz dos anjos aí. Ele está dizendo que isso tudo vai preceder aquele momento em que Cristo virá, né, chamar os seus de todas as eras, de todos os tempos, né, aqueles que morreram em Cristo, né, eles vão ressuscitar primeiro do que nós, que estamos vivos, né. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, né. Então, todos aqueles que morreram desde o começo da igreja até agora, em Cristo, salvos, né, redimidos, justificados, né, regenerados e santificados, né, foram redimidos, portanto, tem uma etapa que ainda está faltando, que é a glorificação. Então, como eles passaram pelo processo primeiro, eles vão experimentar a glorificação primeiro. Olha só, né? Nós não precederemos a eles, né, os que dormem. Isso que a gente fala assim, a gente divide em processo para poder facilitar a didática, né? Mas isso se dará em questão de segundos, né? Ou milésimo de segundo, ou sei lá, né? A rapidez disso. Né? É importante. Outro texto diz no abrir e fechar de olhos, quer dizer, muito rápido. Né? É interessante a gente pensar que a gente não tem resposta para todas as situações, né? Não dá para pensar tudo, visto que a nossa mente é limitada também para esse assunto, mas tem textos que deixam muito claro para a gente. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: digo-vos um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Esse é o texto que Paulo está dando. Com base nesse texto aqui, professor, o que a gente pode entender como um corpo incorruptível? Paulo recebeu isso do próprio Senhor, né? Ele começa esse capítulo aí dizendo isso, né? O que eu entreguei, o que eu recebi direto do Senhor. Ele possivelmente viu esse momento acontecendo, né? Teve esse privilégio para dizer com essa propriedade toda, né? Então, esse corpo incorruptível é justamente um corpo que não se deteriora. Corrupção é destruição, deterioração. Vai ser um corpo, digamos que ele vai ter elementos desse aqui, né? Como Cristo é a primícia, ele foi o primeiro a experimentar isso. Nós temos que pegar Cristo como base, né, para poder falar desse assunto. A gente vê que o corpo de Cristo, depois da ressurreição, né, entrava em ambientes fechados, não tinha dificuldade, sem abrir porta, fechar porta. Né? Interessante a gente pensar isso. Mas era um corpo, né? Tomé tocou nas feridas. Interessante foi o que Jesus mandou, né? Os discípulos ficaram assustados quando ele ressuscitou. Jesus mandou que eles apalpassem ele para que eles vissem.
Hoje se fala muito de física quântica, né, sem saber exatamente o que isso significa, né, nessa onda aí que hoje tem até coaching quântico, olha só, né, Que faz. talvez seria um corpo quântico. Né? Tudo que a gente não consegue explicar direito, a gente coloca diz que é quântico, quântico. está resolvido. Né? Fora essa brincadeira aí, né? Mas é um corpo que tem alguns elementos desse aqui, né? E por outro lado, tem elementos que não tem nada a ver com esse aqui, né? Um corpo que atravessa paredes, mas que pode ser tocado, que come pão e peixe. Né? Mesmo já estando glorificado, né? Então, depois de ressurreto, né? Depois ele foi de fato glorificado, né? Subiu lá, a gente vê na ascensão lá em Atos, né? Mas essa corrupção não vai mais fazer parte desse corpo transformado. Essa corrupção que é causada diretamente e indiretamente pelo pecado, né? O homem só morre porque o homem pecou. Então, a glorificação vai quebrar esse paradigma, né? Isso Parece impossível a gente pensar nesse corpo sem a corrupção dada do próprio corpo, né? É por isso que Paulo está dizendo, eu estou dizendo para vocês um mistério. Sim. Isso é um mistério de fato. É só recebendo de fato do próprio Deus essa revelação. E é interessante a gente perceber a clareza com que Paulo escreve isso, e com toda essa clareza ainda não é fácil de compreender, por mais claro que está no texto. Fica difícil de compreender dado ao nosso estado. É difícil para a gente poder pensar nesse corpo tão corruptível, tão frágil. Se a gente for pensar o que é vida, né? Se a gente for pensar o que é vida, o que me torna vivo, é muito fragilidade. Mano, alguém dorme, acorda, ou não acorda, né? Eu ia dizer acorda morto, mas deita e dorme, não acorda mais, já está ali um corpo, mas já não tem mais vida nele. Então, essa linha é muito tênue, muito fina. Então, é difícil para a gente pensar nesse corpo sem um pecado, sem doença. A gente está lutando aí, né, nessa pandemia. Imagina a gente chegar num patamar que essas doenças não vão mais perturbar a gente. É difícil de pensar nesse corpo glorificado, mas as Escrituras nos dão um relance, né, um lampejo do que seria, né? A gente pode falar isso daqui a pouco, né, mas as Escrituras nos dão uma pequena amostra do que seria esse corpo glorificado. Nós vamos falar já sobre isso daí. Nós vamos para o próximo bloco, não saia daí. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Meus irmãos, estamos de volta com o nosso quadro Conexão Teológica. Hoje nós estamos falando sobre a doutrina da glorificação. Lembrando que esse é o último episódio da nossa série falando sobre a doutrina da redenção. Então, volte os últimos nossos programas aí para que você esteja situado aqui no nosso assunto. E hoje nós estamos falando sobre a doutrina da glorificação. Nós encerramos o nosso segundo bloco pensando sobre o corpo glorificado que a Bíblia diz que nós teremos. É interessante você em casa pensar num corpo que você tem que nunca mais adoece, nunca mais resfriado, nunca mais coronavírus, nunca mais dengue, nunca mais nada. É essa a promessa da glorificação que nós temos, professor. Eu deixei alguns textos no gatilho aqui, né? Um é Atos 26, 23. Na sua defesa, né, o apóstolo diz: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertem que haveria de ocorrer. Ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os povos, né, todos os gentios. Em 1 Coríntios 15, você já leu, né, diz que ele é a primícia, né, dos que dormem, ele é o primeiro fruto daqueles que dormiram, e vai falar da ressurreição e dos corpos vivificados em Cristo, né, e aqueles que são da sua propriedade vão passar pelo mesmo processo na sua vinda. Em Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. É um cumprimento do Salmo 89, 27. Né? Em Apocalipse 1, 5, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Então, a glorificação nos santos, né, a glorificação dos santos na vinda de Cristo, terá esse efeito também, né, de remover todos os nossos pecados. A glorificação ela é o fechamento desse plano da redenção, e ela tem uma razão, um motivo especial. Né? Nós só seremos incorruptíveis porque o pecado será definitivamente arrancado e o último inimigo vai morrer, que é a morte. A Bíblia diz que a morte vai morrer um dia. Olha só. Né? Fantástico pensar isso. Quando o último inimigo morrer. É legal pensar na música do Petra, né? Com John Scarlett ainda, né? Grave Robber, né? O ladrão de sepultura. É muito bacana. Então vai chegar esse dia que a morte vai morrer. A morte de fato será tragada pela vitória. Olha só. É o que o texto nos diz, né? A morte será tragada. A profecia do salmista, né? Então, a glorificação, ela tem essa razão, né? Nós só seremos incorruptíveis, né? Não experimentaremos mais dor, mais choro, mais morte, né? Porque Cristo vai arrancar todo o pecado, né? Definitivamente, naquele dia que ele vier. Interessante a gente pensar então, professor, talvez você de casa que nos ouve tenha também essa dúvida. Nós teremos o nosso corpo
transformado. Então a pergunta é essa, nós teremos esse corpo aqui transformado ou nós receberemos um novo corpo? Há quem diga que nós seremos como os anjos. Essa expressão como os anjos, eu não sei muito bem se quando as pessoas dizem que nós seremos como os anjos, elas querem dizer fisicamente ou emocionalmente, né? Não completamente dotado de emoções como nós humanos temos. Como os anjos, porque os anjos são seres criados como nós fomos, né? Só que eles Será eles que são alguém que diz, né? por exemplo, que nós seremos como anjos, imagina que nós teremos asa, por exemplo? Se é que anjo tem asas. Há esse imaginário popular aí, né, a respeito dos anjos. Né? É um assunto... Angelologia é um assunto complexo, né? Anjos têm asas, mas nem todos os anjos. Né? Pelo menos algumas classes angelicais, a Bíblia diz que tem anjos, né? Que tem asas. Uhum. Né? Algumas classes angelicais têm asas. Você vê lá Isaías 6, por exemplo, né? Os querubins, né? Os serafins. Inclusive várias asas, né? Ele diz que os querubins falam de 6 asas, né? Então, anjos têm asas, sim, mas eu não sei se anjo é aquela figura que a gente tem no imaginário popular. Eu digo isso porque já me foi levantada essa questão, né? E eu caminhei mais ou menos por essa base, mas só para sustentar e dar sustentabilidade ao nosso bate-papo, à nossa reflexão, que está escrito em Filipenses 3, por exemplo, o versículo 20 e o 21. Filipenses 3, você que está em casa anotando, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esse nosso corpo, que é corruptível, esse corpo que é abatido, será transformado como Jesus teve o seu corpo transformado e glorificado. Nós também teremos esse nosso corpo glorificado. E isso tudo vai acontecer assim muito rápido, né? A gente veio falando isso aí. Vai ser um processo quase que instantâneo, né? Tanto a ressurreição, né, desses que estão mortos em Cristo. Inclusive pode estar acontecendo nesse momento. Pois é. Os mortos podem estar ressuscitando em Cristo só. nesse momento e em breve nós que estamos vivos seremos arrebatados. Né? Você já pensou? Vai ser uma coisa muito gloriosa mesmo, né? A glorificação. Tanta gente que já morreu em Cristo, né? Nós estamos há 2000 anos depois, né? Mais de 2000 anos depois da sua primeira vinda, né? Da sua kenosis, e quanta gente já foi vitimado por amor a Cristo, né? Já foi martirizado porque declarou seu amor pelo Cristo que ressuscitou, né? E é só a trombeta soar, é só o anjo pronunciar o que ele tem que pronunciar, né? Que já está determinado pelo Pai, e Cristo vai vir e todos esses mortos, né? Num momento assim muito rápido, instantâneo mesmo, a terra vai devolver para quem é de direito, o mar a mesma coisa, né? Você imagina, né? Ossos e pele e carne, o que sobrou, né? Cabelo talvez. Mais ou menos igual ao Ezequiel 37. Vai ser tudo reestruturado e transformado nesse mesmo momento, né? E depois dessa transformação, é transformado em um corpo glorioso, né? E nós vai ser um processo mais rápido, né? Nós não tem que juntar já tudo, estamos né? vivos, né? Já está tudo aí, vai ser só transformado, glorificado, e nós vamos todos juntos, né, nos encontrar com Cristo nos ares, né? Há uma ordem aí dos acontecimentos, mas eu acredito que aquele encontro com Cristo mesmo já vai estar todo mundo prontinho. Né? Já vai estar todo mundo ali, né, indo ao encontro dele, né, simultaneamente. Nós comentamos no primeiro bloco, aqui do nosso quadro, falando sobre o objetivo dessa glorificação, né? Então, uma questão que a gente só precisa voltar nela um pouquinho só para ficar claro para você que está em casa nos ouvindo, essa glorificação, ela tem por objetivo
ou ela nos faz voltar àquele primeiro Adão lá no jardim, naquele estágio, né, de intimidade com Deus. Essa glorificação é para nos fazer retornar àquele lugar de onde a gente jamais deveria ter saído. É o homem perfeito, né? O teleiotes, né? Aquela estatura de varão perfeito. Paulo diz que estava caminhando para isso, né? Paulo, um dos homens mais piedosos que já pisou, né, pelo menos na era cristã, é um dos homens mais piedosos que já pisou sobre a terra, e ele está aguardando esse dia com muita expectativa, né? Paulo está vivo, mas o seu corpo não, né? Quando Cristo vier, aí Paulo vai estar vivo por inteiro, né? Corpo, alma e espírito, é a restauração total, né? Enquanto a gente está andando por aqui, né, vivendo nossas vidas, nós que já fomos redimidos, nós não vamos passar pela morte, né? Nós não somos mais mortos. O apóstolo diz que nós andávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Cristo nos vivificou. É interessante você pensar em morto andando, né? Morto comprando, vendendo, mortos vivos. casando. Né? Zumbis. É tipo aquela fala de Jesus para aquele jovem, né? Deixa eu ir lá sepultar o meu ente querido. Aí Jesus fala para ele, não, você agora é dos meus, você agora é meu, né? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você fica imaginando, né? Morto andando, segurando um caixão de outro morto, né? Mas está tudo morto. Aquele não estava mais nessa condição de morto que anda, né? Agora está vivo, vivificado. Essa é a nossa condição hoje, né? Fomos vivificados em Cristo, mas e aí? Paulo morreu, né? Mas Paulo morreu no seu corpo, e isso tem um prazo, né? Não é definitivamente, não é para sempre, né? Quando Cristo vier, esse corpo de Paulo vai ser ressurreto e transformado e glorificado. É interessante também a gente pensar e relembrar, você que está em casa nos ouvindo, que essa ressurreição ela se dará tanto para ímpios quanto para justos, né? Porém, alguns para a vergonha eterna e outros para a glorificação eterna, né? Quando a gente fala de glorificação aqui, a gente não está falando somente do processo de ressurreição, né? Tanto é que nós já falamos, os que estivermos vivos, né, como está lá em Tessalonicenses, texto que a gente leu, né, vamos ser transformados. Essa é a glorificação. Mas os mortos vão ressuscitar antes de serem glorificados. Né? A ressurreição é um processo milagroso, né, sobrenatural, do qual todos vão participar, né? O próprio Senhor Jesus diz isso em João 5. João 5, no verso 28. Não fiqueis admirados disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus disse isso, lá em João 5. Todos vão ressuscitar um dia. Né? Os que praticaram o bem, os que viveram em Cristo, andaram em justiça, né? Seguindo as pisadas de Cristo, esses vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, para a glória eterna, né? Para estar eternamente com Cristo, com Deus, né? Onde Ele está, tendo livre acesso e intimidade com Ele. Há uma segunda ressurreição que é para o juízo, como Jesus diz aqui em João 5, Exato. No verso 29. Né? Aí vão ressuscitar para passarem por um julgamento, né, daquilo que fizeram com o presente que eles tiveram em suas vidas, né? O dom da vida é um presente que Deus dá para todos, né? Fora os outros presentes, né, todos têm dons naturais, né? É inegável, você olha para algumas pessoas, é inegável dizer, você pensar que aquele talento, aquele domínio de certa arte ou de qualquer outra coisa que a pessoa faz bem, não dá para dizer que aquele talento natural dele não é um presente de Deus, aquele que o criou, né? Deus criou a todos e dotou a todos de presentes, né?
no plural mesmo, né? E todos vão ter que dar conta um dia disso, né? O que você fez com os presentes que eu te dei, né? Então, nessa segunda ressurreição, aí já não é para glorificação, né? Vai passar por um juízo e vai ser condenado eternamente. E nós já temos aí um outro gancho, né, para uma outra série. Quem sabe, também, né? que nós poderemos pensar. Então eu posso garantir, professor, nós já estamos caminhando aí para terminar, que a glorificação de Jesus é que garante a nossa glorificação. Sim. Nós não vamos passar por essa segunda morte, né? Aqui Jesus disse aqui em João 5, e você pode ver lá em Apocalipse 2:11, Apocalipse 21:8, né? É o que é chamado segunda morte. Se a gente tiver um outro programa nesse assunto, quem sabe, né? A gente aprofunda mais. Mas nós, os que já somos redimidos, né? Já fomos regenerados, justificados, santificados, estamos nesse processo ainda, né? Nós não passaremos por essa segunda ressurreição. Nós vamos ser, se nós não estivermos vivos quando Cristo voltar, né? Que é o que eu acredito que vai acontecer, se não for assim, né, nós estivermos mortos naquele dia, nós vamos passar pela primeira ressurreição. Não vamos aguardar a segunda. Amém, glória a Deus. Nós estamos esperando, ansiosos por esse momento, né? Isso é que norteia a nossa vida. E para só dar mais sustentabilidade no que nós estamos falando aqui, vamos ler o que Paulo escreveu. Incrível como a gente está usando os escritos de Paulo, né? Paulo falou com muita propriedade sobre esse plano da redenção de maneira geral. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 e versículo 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só. Essa promessa de Deus para as nossas vidas. Tem duas certezas aí, né? Nós não estamos isentos do sofrimento, né? É certo que por Ele padecendo, também seremos glorificados, né? A certeza da glorificação é tão certa quanto a certeza de que por Cristo, por amor a Cristo, nós podemos padecer sofrimentos. A ideia que eu tenho do texto é que Paulo está dizendo assim: se é certo que com Ele nós padecemos, Paulo está dizendo assim, porque você padeceu por causa de Cristo, porque você sofreu por causa de Cristo. É certo que por causa do sofrimento que você teve por causa de Cristo, a glorificação também te é garantida. Então a garantia que nós temos é pela palavra. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando aí essa série, uma série espetacular, ao meu ver, né? Dá para você tirar muita dúvida, dá para você debater muito aí na sua escola dominical, quando você precisar de um programa como Subsídio. Professor? Queria só deixar uns versos, né? A gente está terminando essa série que foi sensacional, né? Foi muito bacana ter feito, ter gravado, ter participado disso, né? Apocalipse 22, a partir do verso 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho em breve, e está comigo meu galardão, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ok, meus irmãos, é sempre um prazer ter você na nossa companhia. Deus abençoe você e abençoe a sua casa.